Mulher é presa em Rio Claro por envolvimento com facção criminosa. Segundo informações da Polícia Civil, ela teria participado de ações conhecidas como o Tribunal do Crime. E moradores do Nova Rio Claro reclamam de buracos em trechos que receberam pavimentação recente. Eu achei que eu ia morrer e não ia ver asfalto aqui. Mas veio do jeito que tá, então judia bastante, né? Campanha de doação de medula óssea é realizada para ajudar o pequeno Dudu. E mulheres negras transistas realizam encontro para discutir pertencimento e cultura afro-brasileira. Hoje é terça-feira, dia 24 de março e o Rio Claro Notícias está começando. Olá, boa noite. Nós começamos essa edição falando sobre a prisão de uma mulher realizada pela Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes de Rio Claro, em conjunto com a Delegacia Seccional. Segundo informações das autoridades, a mulher seria procurada por integrar uma facção criminosa conhecida no estado de São Paulo e também é condenada a mais de 8 anos de prisão. A ação é fruto de uma investigação conduzida pela DISE, que apontou que a capturada participou de um tribunal do crime, prática utilizada por criminosos para julgar pessoas fora do sistema judicial, e as investigações também apontaram que ela atuou diretamente no sequestro e cárcere privado de uma vítima submetida ao julgamento paralelo da organização. A polícia informou que a própria capturada também era alvo de uma sentença de morte expedida por uma facção rival do Rio de Janeiro. Após um trabalho de monitoramento da equipe, ela foi presa e conduzida à sede da DISE e depois dos trâmites legais foi encaminhada ao sistema prisional, permanecendo à disposição do Poder Judiciário. Vagas de emprego hoje em Rio Claro para ajudante de pedreiro, vendedor, motorista carreteiro, auxiliar de limpeza, operador de serviços internos, zelador, marmorista, mecânico de manutenção, ajudante de carregamento e assistente administrativo. Os interessados devem procurar o Conecta na Rua 3, número 1636, no centro, ou acessar o portal da empregabilidade. E olha, esse assunto aqui é recorrente no Rio Claro Notícias, viu? Após décadas aguardando pavimentação asfáltica, os moradores do bairro Jardim Nova Rio Claro agora convivem com diversos buracos. Um problema que tem gerado prejuízos para quem mora por ali e esperou tanto por algo que deveria ser básico. Os buracos voltaram a aparecer no asfalto do bairro Nova Rio Claro. Em alguns trechos, o problema já compromete o tráfego e traz transtorno para quem passa por aqui todos os dias. Um dos pontos fica bem próximo ao comércio da dona Risonete, que acompanhou de perto a chegada do asfalto e agora volta a conviver com o mesmo problema. Caminhão, tudo passa por aqui, né? Todos os caminhões, os ônibus das empresas, tudo só passa por aqui, não passa por lá. Então os caminhões pesados é por aqui. Aí não tem como, né, não quebrar mesmo o asfalto. As primeiras obras de recapeamento aqui no Nova Rio Claro começaram em 2024. Em abril do ano passado, outros trechos do bairro também receberam serviços de pavimentação. Uma obra que custou pouco mais de 13 milhões de reais e era aguardada há décadas pelos moradores. Só que menos de um ano depois, o que era para ser solução voltou a se tornar problema. Os buracos reapareceram e os transtornos também. Não muito longe dali, em outro ponto do bairro, a situação se repete. Em frente à casa do seu Afonso, por exemplo, o asfalto também cedeu. Eu achei que eu ia morrer e não ia ver asfalto aqui. Mas veio do jeito que tá, então judia bastante, né? A gente não gostaria que tivesse
um serviço mal feito. O problema, que já havia sido mostrado diversas vezes em outras reportagens do RC Notícias, chegou também à Câmara Municipal e gerou cobranças durante a sessão. Vereadores questionaram a qualidade do serviço, cobraram a garantia da obra e pediram providências em relação à empresa responsável. A prefeitura foi procurada pela TV Claré para se manifestar sobre os buracos que voltaram a aparecer no bairro, a qualidade do asfalto e a responsabilização da empresa que executou o serviço. Em nota, a administração informou que a pavimentação no Jardim Nova Rio Claro ainda está em andamento e que a Secretaria de Obras já notificou a empresa responsável para que tome as providências necessárias. A prefeitura, no entanto, não informou o prazo para os reparos. A seguir, a gente confere como ficam as temperaturas e ainda, seminário reúne mulheres negras de Rio Claro e região que usam as tranças como forma de debater políticas públicas e pertencimento da sociedade. E agora a gente fala sobre solidariedade. O pequeno Luiz Eduardo Almeida da Silva, o Dudu, de 9 anos, de Rio Claro, foi diagnosticado com leucemia mieloide aguda recidiva. Ele precisa urgentemente de um doador de medula óssea compatível. A recidiva significa que a doença voltou após um período de remissão, tornando a situação ainda mais crítica. E para ajudar o Dudu, a família está organizando uma campanha para encontrar um doador de medula óssea. A coleta ocorre no dia 1º de abril, das 6 da tarde até as 8h30 da noite no Grêmio da Companhia Paulista. Lembrando que podem doar pessoas dos 18 até os 35 anos e é necessário levar um documento com foto. Responsável por mais de 6.000 mortes de brasileiros por ano, a tuberculose segue em alta no Brasil. E dados apontam que o país não atingiu as metas da OMS. Neste dia 24 de março, Dia Mundial do Combate à Tuberculose, o Brasil enfrenta um cenário que combina a resistência da doença, desigualdade social e sequelas do período predominante. Mas o diagnóstico precoce e a adesão do tratamento, com a adesão do tratamento é possível haver cura.
Mesmo sendo uma doença que tem cura, infelizmente a tuberculose ainda faz muitas vítimas no país. Só no último ano foram 6 mil óbitos, segundo dados mais recentes. Mas eu converso agora com a Vaniele Souza, ela que é interlocutora dos programas de tuberculose e hanseníase no município, para entender quais ações estão sendo realizadas em Rio Claro. Vaniele, quais ações a Prefeitura está intensificando ao longo desse mês, no combate à tuberculose? Então, nas unidades de saúde, as equipes estão trabalhando na busca de casos novos de tuberculose. Então, as ações são coleta de material para ser analisado em laboratório, que a gente consegue fazer o diagnóstico pelos exames, e também ações de educação em saúde. Então, conversando com a população através de rodas de conversa, palestras, os murais informativos, atividades extramuro, Então, a saída da unidade para fazer a busca ativa em outros ambientes, em empresas, em obras, escolas, são algumas das ações que são realizadas durante a campanha. Vaniele, quais são os sinais, os sintomas que devem acender o alerta para que as pessoas procurem a unidade de saúde mais próxima? Então, os principais sintomas e sinais são tosse persistente, de 2 a 3 semanas ou mais, é uma tosse constante, um suor noturno, febre baixa, perda de peso, importantíssima, a pessoa perde muito peso, dá para perceber bem. Cansaço, um cansaço respiratório na tuberculose pulmonar. Então, esses são os principais, uma fadiga, um cansaço, os principais sintomas da tuberculose. Qual que é a importância de começar o tratamento da doença logo no início? Então, o importante é que desde o início em que é diagnosticada a doença, a gente consegue fazer o tratamento e chegar até a cura. E também quebrar a cadeia de transmissão, porque uma pessoa que está com a tuberculose sem tratamento, ela acaba transmitindo para os demais do seu convívio. Muito importante também para a gente poder finalizar, levar o tratamento sempre até o final. Sim, desde o início até o fim, até a alta por cura, para evitar o abandono, para evitar uma recidiva e evitar uma resistência da bactéria ao medicamento. Então, importantíssimo do início ao fim, para receber a cura e quebrar a cadeia de transmissão também. Muito obrigado pelas suas informações. Só, então, recapitulando e reforçando as informações que a Vaniele acabou de trazer. Então, em caso de sintomas como tosse persistente, febre baixa e também perda de peso, qual é a orientação? Procurar a unidade de saúde mais próxima da sua casa. Relembrando, então, que o município está intensificando as ações de combate à tuberculose durante todo este mês para poder fazer uma busca ativa de casos de tuberculose aqui na cidade. Pedro Gaspar, de Rio Claro. Os últimos 11 anos foram os mais quentes no mundo desde o início dos registros em 1850. A década do calor foi confirmada hoje pela Agência Meteorológica da ONU. E o relatório mostrou também o maior desequilíbrio energético do planeta. A notícia vem se repetindo ano após ano. O planeta ferveu em 2023. Com recordes de calor quebrados mês após mês, o aquecimento foi maior que o esperado pelos cientistas. 2024 deve ser o primeiro ano em que o planeta ficará 1,5 graus mais quente que no período pré-industrial. Os registros indicam que a Terra não experimentou temperaturas tão altas nos últimos 125 mil anos. Na sequência que se confirmou, 2025 fechou entre os 3 anos mais quentes, com a temperatura média de 1,43 graus, bem próxima ao limite do Acordo de Paris, de 1,5 graus. A humanidade acaba de vivenciar os 11 anos mais quentes já registrados. Quando a história se repete 11 vezes, não é mais uma coincidência, é um chamado à ação. Os cientistas confirmaram também que o desequilíbrio energético da Terra é o maior já registrado, ou seja, o planeta está retendo calor mais rápido do que consegue dissipá-lo. Os combustíveis fósseis são os grandes responsáveis pelo aquecimento e estão no centro de uma das maiores crises atuais. Nesta era de guerra, o estresse climático também está revelando outra verdade. Nosso vício em combustíveis fósseis desestabiliza tanto o clima quanto a segurança global. Agora, mais do que nunca, precisamos acelerar a transição justa para energias renováveis.
Cada fração de grau a mais na temperatura da Terra representa enchentes mais frequentes, ondas de calor intensas e duradouras, secas severas. Eventos extremos que afetam milhões de pessoas em todo o mundo, causam milhares de mortes e geram bilhões em prejuízos econômicos. A quarta-feira é de sol com muitas nuvens, mas sem previsão de chuva. Em Rio Claro, mínima de 19 e máxima de 30 graus. Em Ipeúna, a mesma oscilação, mínima de 19 e máxima de 30. Em Araras, as temperaturas oscilam entre 21 e 31 graus. E um encontro abriu espaço para debate sobre empreendedorismo e valorização das transistas de Rio Claro e região. Mas a troca foi muito além da autonomia e abordou assuntos como identidade, racismo e reafirmação da cultura afro-brasileira. O encontro reuniu mulheres negras, transistas e membros de movimentos negros de Rio Claro e região com o objetivo de discutir ancestralidade, pertencimento, racismo e políticas públicas voltadas para as mulheres pretas através de penteados. A Marcela é de Campinas e apresentou uma palestra sobre um projeto que usa as tranças como forma de valorizar a cultura negra. Meu projeto ele surge através de uma dor, né? Em 2017, a minha filha sofre racismo numa escola particular, onde ela sempre usou trança. E eu entendi que naquele momento a professora não sabia o que era trança. O que para muitas pessoas é estética, para a gente é cultural, é ancestral, é identidade. Então eu fiz esse projeto desde 2017, eu faço esse projeto dialogando dentro das escolas a importância da trança. A trança para nós, ela fala desde o status social, desde o poder aquisitivo, foi a salvação de muitos escravos, que é o primeiro algoritmo que nós temos. Então é muito mais do que uma transição capilar, é muito mais do que estética, é cultura. Mais do que discutir sobre tranças, elas compartilharam histórias. Em Piracicaba, o Instituto busca formar novas transistas, mas com uma responsabilidade que vai muito além da área econômica. Através do Instituto Afropira, nós temos o Grupo Transar Terapêutico, onde eu sou psicóloga, atuante desse grupo. Nós trazemos além, a gente sempre fala que além da parte técnica do ato de transar, nós também construímos um lugar onde a gente tem vínculo, a gente constrói um vínculo terapêutico, fazemos novas amizades, conectamos pessoas onde, na grande maioria dessas pessoas que estão ali, são pessoas negras, Então, ali muitos falam sobre as suas dores, Falamos sobre políticas, sobre pertencimento, sobre a nossa identidade, sobre os nossos valores e os nossos direitos, aonde a gente se apropria do que já é nosso e a gente consegue levar para outras pessoas e fazendo com que a gente fique cada vez mais valorizadas, e respeitadas. Há mais de 30 anos, em um dos principais coletivos de mulheres de Rio Claro, a Dora Diva sabe bem a importância de ter espaços como este para debates. Por aqui a discussão também foi sobre fortalecimento da autoestima e o papel dessas mulheres na sociedade. As mulheres sempre se uniram e se juntaram para poder fazer, E então a gente já existia esse movimento, você entende? Aí a gente formou esse coletivo, Um coletivo que em qualquer canto da cidade você vai achar uma mulher de Palmares, E aí a gente começou então a se ajudar, Uma ajudar a outra em todos os sentidos, Eu queria trazer o máximo de informação. Nós temos muita informação sobre a trança. A primeira trança ela aparece há 3.500 anos antes de Cristo pela estátua de Vênus. Então foi muito cuidado para trazer para Rio Claro, sabendo que aqui também tem muitos projetos voltados à trança, para a gente trocar essa ideia, trocar essa informação com muito carinho, com muito apreço, principalmente de mulher negra para mulher negra. O Rio Claro Notícias fica por aqui. Uma ótima noite. Amanhã estamos de volta com todas as notícias de Rio Claro e região.